Estamos no ar com mais um episódio do CCM Conecta, o podcast que a gente está gravando aqui do Brain Congress em Fortaleza, no Ceará. Estamos aqui com um congresso de mais de 5.000 pessoas. Hoje a gente está aqui no último dia, né? Não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas aqui hoje o sentimento é de orgulho, de felicidade de ter visto tudo isso que foi planejado ao longo do ano e entregue, né? A gente vê congressistas, palestrantes, todo mundo muito feliz e orgulhoso desse encontro que foi certamente histórico, marcante para várias pessoas. Nossa primeira vez no Nordeste. Então, a gente vamos aproveitar um pouquinho desse entusiasmo, dessa alegria e vamos aproveitar também um pouquinho do que a gente discutiu aqui no Congresso para levar para a nossa audiência, para o nosso público, um tema que talvez seja bastante curioso, e talvez você já tenha feito um teste de QI e tenha se perguntado: será que eu sou acima da média? Será que eu sou abaixo da média? Para conversar com a gente sobre esse tema, então a gente convidou o Dr. Vitor Haase, que é professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento na mesma universidade, é uma referência aí nacional em avaliação cognitiva, desenvolvimento e aprendizagem. E a doutora Maria Raquel Carvalho, que é médica, tem mestrado em genética e biologia molecular pela URGS, tem doutorado em biologia humana pela Universidade de Munique, na Alemanha, é professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais também, tem atuação em genética humana, médica, especialista na Chega. investigação de bases moleculares de características complexas. Dois currículos fortíssimos aqui para nos ajudar a tentar entender o que afinal são esses testes de QI, como que eles nasceram e talvez eles estejam em desuso. Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, a gente teve hoje um dia todo dedicado só a essa questão. Foi uma imersão na inteligência. Tivemos várias palestras, além da palestra da Raquel, da minha, da professora Carmen Flores, que também é da UFMG, que é uma das grandes especialistas na psicologia da inteligência. Uma das coisas que eu discuti é o comentário que a gente frequentemente ouve das mães, né? Quando eu sou médico, então teste de QI é uma exclusividade dos psicólogos. Então, quando eu vou pedir, a mãe me pergunta assim: você quer um teste de inteligência? Você está pedindo só o teste de inteligência? Eu digo, é. Isso é a mesma coisa que QI? Sim. Diz assim, mas os testes de QI não caíram, né? Então a resposta é não caíram, não. Eles continuam sendo muito importantes, né? Os testes de QI são um conjunto, né, de baterias de testes que são aplicados. Algumas baterias têm 11, 12 testes, pode levar de 2 a 4 horas de aplicação. E a ideia é estimar o que se chama de fator G da inteligência, né, ou inteligência geral, que é a habilidade cognitiva geral do indivíduo, ou seja, a habilidade que a pessoa tem de resolver problemas novos de maneira rápida e eficiente. Tá? O fator G da inteligência, então, a professora Carmen fez uma metáfora muito interessante, como se ele fosse assim, o maestro da orquestra, que você tem várias habilidades cognitivas implementadas por sistemas cerebrais distintos, e essas habilidades precisam ser coordenadas. E essa coordenação não é que exista um maestro, é como se existisse um maestro, ela ocorre de maneira espontânea, auto-organizada, né, no cérebro e confere uma estimativa da potencial cognitivo geral do indivíduo, né? Esse potencial cognitivo ele é derivado através de uma série de procedimentos estatísticos dos scores, né, em uma série de testes. Como eu comentei, pode ser até uma dúzia, né? O QI ele é uma medida extremamente útil porque ele é o principal indicador prognóstico que a gente tem do ponto de vista psicossocial. Então, o QI ele orienta, né? Ajuda a gente a definir, vamos dizer assim, expectativas, né?
quando as famílias procuram a gente no contexto, né, de uma consulta neuropsicológica do desenvolvimento, crianças e adolescentes, né? Os pais estão muito interessados em saber quais são os caminhos do desenvolvimento que são, eh, né, vamos dizer assim, realizáveis para aquela criança, quais são os caminhos do desenvolvimento os quais você não pode esperar tanta coisa, né? Uma das coisas que as mães, os pais frequentemente comentam é assim, ó, eu não sei qual é o problema com esse menino. Se ele é muito burro e não aprende, eu desisto dele, tá? Ou se ele é preguiçoso e eu tenho que dar uma dura nele, tá? Nenhum nem outro, tá? A gente tem que encontrar um meio do caminho, meio termo, um caminho intermediário e colocar desafios para a criança que estejam à altura dela em função de um pequeno esforço, porque se o esforço for muito grande, a criança vai desistir. Se o esforço for muito pequeno, ela vai achar que não é digno da beleza dela, tá? E os testes de QI, né, eles têm essa, vamos dizer assim, poder preditivo de ajudar a gente a definir expectativas. Obviamente, a gente não tem uma bolinha de cristal, mas eventualmente todos os pais gostariam que os seus filhos fizessem uma faculdade. Essa é uma questão que a gente não pode responder, né, porque é uma coisa que está muito no futuro, mas a gente pode ajudar, né, a calibrar as expectativas, né? A criança está no ensino fundamental, no ensino médio, então a gente pode, se a criança tem uma dificuldade intelectual maior, a gente pode trabalhar, né, com o treinamento de habilidades da vida diária para melhorar a autonomia funcional dela. Se a criança tem uma deficiência intelectual moderada, a gente pode trabalhar aspectos relacionados à alfabetização, habilidades aritméticas básicas. Se a criança tem uma deficiência intelectual leve, a gente vai trabalhar mais uma questão relacionada à profissionalização dela, né? Então, você tem vários caminhos intermediários entre não fazer nada e fazer uma faculdade, né? Infelizmente, muitas vezes a gente vê assim que algumas pessoas que têm um potencial cognitivo limitado fazem um esforço grande para fazer uma faculdade, têm o diploma, mas não conseguiram aprender o suficiente para se colocar no mercado de trabalho. Então, fica formado, porém desempregado, né? E a questão da inteligência, ela é muito interessante porque ela tem uma base biológica forte, né? Isso é outra coisa que a gente discutiu hoje. A inteligência, fator G, não é um construto social, alguma coisa que tenha sido fabricado, mas sim uma característica do indivíduo que tem uma base biológica forte e principalmente assim os correlatos neurofuncionais que a gente tem hoje em dia são relacionados com a velocidade de processamento, né, e com a eficiência metabólica do cérebro. Então, isso é uma coisa genial. Uma pessoa que tem um QI mais alto, ela consegue resolver uma tarefa com um nível de dificuldade determinado usando muito menos energia, consumindo menos glicose, menos oxigênio, do que uma pessoa que tem uma inteligência mais baixa, que vai ter que ativar áreas cerebrais mais amplas, vai ter que se esforçar mais, vai ter um consumo metabólico maior. Então, a gente pode dizer que hoje em dia já existem evidências, né, de que a inteligência reflete a eficiência do funcionamento do cérebro. E a eficiência do funcionamento do cérebro, então, é um parâmetro biológico que tem uma base genética que resulta da interação com a experiência de vida da pessoa. Aí eu vou passar a bola para a Raquel, comentar um pouquinho sobre isso, e depois eu tenho duas perguntas para fazer para ela. Tá? Assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta, vamos lá. Então, assim, a questão, o o teste, ele vai ser melhor quanto mais específico ele for, mas quanto mais real esse construto for. E quando a gente pensa a parte mais biológica, né, a gente tem evidências muito fortes de que o construto QI, funciona, né. Como é que essas evidências vêm? A gente estuda, por exemplo, correlação
com espessura de córtex, com o funcionamento da substância branca. E essas correlações elas são absolutamente claras. A gente consegue dizer no cérebro o que é a diferença de QI que a gente está vendo, em termos de milímetros, né, de espessura ou de tamanho de superfície, de área, assim por diante. Então, o teste, eu acho que assim, essa ideia de que ele caiu em desuso, assim, nós temos um monte de testes mais novos, mais modernos, coisa e tal. Será que eles têm serventia prática, né? Bom, eu sou geneticista, e aí uma das questões da gente é fazer mapeamento genético para genes envolvidos no desenvolvimento do sistema nervoso e genes implicados com a inteligência. E aí a gente tem dois parâmetros que funcionam. Um parâmetro é o teste QI. O teste QI funciona para se localizar genes, ele funciona, o que quer dizer que ele existe, né? Quer dizer, se para fazer uma análise genética dar certo, então esse parâmetro ele existe. O outro parâmetro é muito mais simples, que é o quanto o indivíduo atingiu em termos de escolaridade. E aí os dois, obviamente, são bem correlacionados, né? Mas a gente tem os dois dando impacto na neuroimagem, dando impacto na genética, claramente, né? Então, eu acho que isso é evidência suficiente de que o teste ele é um construto, ele está avaliando um construto válido e como o teste ele existe. A outra questão que eu vou devolver para ele é porque tem essa confusão das inteligências múltiplas, né? Posso provocar ele? O que que é essa inteligência de verdade que está sendo medida? Porque a gente fala muito, né, escuta muito, o QI, seria o geral, o emocional, o não sei o 500 quê. coisas. O que que de verdade é um QI, né? Então, acho que tu podia entrar nesse assunto. Esse esse é um assunto muito polêmico, né? Principalmente porque, assim, existe muita resistência do ponto de vista social, cultural, em relação ao construto inteligência. Isso é uma coisa que a gente discutiu também hoje de manhã, tá? Por exemplo, né, as crianças vão treinar futebol para melhorar a performance, mas as crianças não podem treinar leitura e escrita, elas têm que aprender espontaneamente. Quando você vai fazer uma seleção né, nacional de um país para jogar futebol, você vai selecionar os melhores jogadores, os top de linha. Mas existe uma concepção muito difundida de uma dificuldade de aceitar a diversidade interindividual do ponto de vista cognitivo, ou seja, da inteligência, né? E isso é diversos setores, né, considerado assim uma coisa que não é democrática, né? Por causa disso que vem todas essas coisas, né, assim que os testes de inteligência caíram, esse tipo de coisa. O fato da gente não gostar de um determinado fenômeno não significa que ele não exista, que ele não possa estar nos influenciando. Então, na tentativa de, vamos dizer assim, arrumar uma solução alternativa, né, a essa, né, vamos dizer assim, hipótese, né, que já é demonstrada por centenas, dezenas de anos de pesquisa da inteligência geral, se criaram modelos alternativos, né, entre eles o modelo das inteligências múltiplas. Então, se fala em inteligência musical, inteligência social, inteligência emocional. Tá? Do ponto de vista psicométrico, que é a disciplina da psicologia que investiga esses fenômenos das diferenças interindividuais, habilidades como, por exemplo, habilidade musical não pode ser considerada uma forma de inteligência, tá? Muito menos habilidade motora, habilidade social, emocional. Então, assim, nos círculos científicos, né, essas hipóteses elas não são bem consideradas por diversos motivos, né? Porque é muito difícil medir, né? Você não consegue objetivar, operacionalizar esses construtos e construir medidas que sejam fidedignas, como as medidas que a gente tem em relação ao QI. Uma outra dificuldade é fácil da gente entender, esse é o meu exemplo preferido, é a síndrome de Williams. A síndrome de Williams é uma síndrome genética
que a criança tem diversas características, uma face típica, né, baixa estatura, muitos têm deficiência intelectual, nem todos. Muitos têm interesse por música, outros têm uma habilidade musical excepcional, tá? Alguns indivíduos com síndrome de Williams, eles ouvem uma música, sentam no piano e saem tocando, sem ter estudado teoria musical, nada, nada, nada. É só habilidade deles, né? Um talento que eles têm. E, ao mesmo tempo, eles têm deficiência intelectual, tá? Então, assim, se você faz uma medida de QI, você vê que o QI dele está na faixa de deficiência intelectual, mas ao mesmo tempo ele tem uma determinada habilidade na qual ele é muito bom, tá? Mas aí você vai ver a adaptação dele na vida diária, a habilidade dele de resolver problemas do dia a dia, a autonomia funcional, a independência que ele tem, a capacidade de compreender a complexidade da vida. Essa pessoa não tem isso, ela precisa ser orientada, precisa ser cuidada, porque ela não tem autonomia, né? Tem um filme que é muito bonito que se chama Duelo em Banjos, que é um filme da década de 70, em que aparece dois irmãos gêmeos com deficiência intelectual, muito provavelmente, lembra desse filme? Uma Eu síndrome genética, no sul dos Estados Unidos, e eles ficam tocando banjo, e eles são geniais, tá? Mas ambos têm deficiência intelectual, precisam viver de maneira abrigada e assim por diante. Você pode pegar um outro exemplo, Garrincha, tá? O maior jogador de futebol do mundo, na minha opinião, tá? Assim, nunca apareceu ninguém que tivesse o talento futebolístico que ele tem. Se você quer chamar isso de inteligência, você pode chamar, mas assim, se você fosse medir o fator G do Garrincha, fosse ver o QI dele, ia ver, provavelmente não era muito alto, não. Ele certamente não era deficiente, mas não era um cara brilhante. Então você vê que tem coisas, né? Que, assim, são coisas que são dissociáveis, né? Então, eu acho que essas ideias sobre inteligências múltiplas, elas são muito populares na área da educação, porque, na verdade, assim, elas são fundamentadas num desejo, em grande parte assim, meio romântico, de achar que todo mundo tem uma inteligência, todo mundo tem um talento para desenvolver. Isso pode ser verdade em parte, mas você corre um risco de que você vai desenvolver expectativas muito altas em relação à pessoa, aquilo que eu coloquei, assim, ou meu filho é preguiçoso ou ele é burro. Se ele é preguiçoso, eu tenho que dar duro nele, se ele é burro, eu tenho que deixar ele para lá. Não, você tem que encontrar o meio termo. Então, você tem que colocar um desafio que esteja à altura da pessoa, tá? Deixa eu entrar nessa história? Isso, entra. Então, síndrome de Williams dá exemplo de mais coisas, né? Eles têm um vocabulário enorme. Se eles escutam uma palavra, eles repetem e já saem usando a palavra. Eles não sabem o sentido da palavra. Eles não sabem de verdade o que que é, mas aquele vocabulário é riquíssimo, né? Então, isso aí mostra assim, tá, como é que a gente avalia o QI verbal deles, como é que a gente fica nessa história, né? A outra coisa que eles têm é uma hipersociabilidade. Então, se a gente fosse dizer assim, QI emocional, coisa e tal, provavelmente ia estar lá em cima. Mas existe uma coisa que é um QI de cognição mesmo, que é a inteligência propriamente dita, que é deficiente, né? E aí a gente tem que achar a maneira de respeitar que essa deficiência ela não é uma coisa que a gente vai resolver, né? Isso é uma coisa que é inerente deles, e a gente tem áreas nas quais eles podem ser, né, estimulados, coisa e tal. Mas se a gente faz essa negação, não, a inteligência não existe, né? Quer dizer, isso, num conceito de democracia que todos têm que ser tratados igualmente, cabe muito essa história, né? Mas quando a gente vê um conceito de democracia que cada um deveria poder se desenvolver, né, correr quanto pode, né? Essa ideia de não aceitar a inteligência, ela não serve, né, ela não, para a maioria das pessoas, ela na verdade não atende, ou porque não contempla as dificuldades, ou porque não contempla as habilidades, né, vai falhar nas 2 direções. Os meninos com síndrome de Williams, eles têm essa característica que a Raquel falou da pró-socialidade. Eles são do bem, tá? É bonitinho Eles têm uma demais. capacidade muito grande de empatizar, de sintonizar na emoção das outras pessoas. Eles gostam muito de se aproximar
das pessoas de trocar afeto, tá? Isso é uma característica deles, mas isso também coloca eles sob um risco, que é uma das grandes preocupações das famílias, que eles não entendem a maldade do mundo. Então, eles são muito vulneráveis, tá? Então, você tem uma pessoa que ela tem uma deficiência intelectual, você tem que ter o cuidado assim de dar um desafio para ela se desenvolver. O desafio não pode ser excessivo, mas você tem que protegê-la das vulnerabilidades que ela tem. E a gente não tem um indicador melhor, né, para identificar essas coisas do que a TI, tá? Assim, obviamente, uma das perguntas que a gente recebeu hoje foi assim: ah, mas vocês ficam falando mal dos testes neuropsicológicos, mas vocês estão dizendo que o teste de QI é importante. Sim, ele é importante porque ele é o melhor que a gente tem, todas as outras coisas são piores. Só que isso não quer dizer que a gente vai fazer que aquilo ali vai ser uma verdade absoluta. A gente tem limites, tá? Eu estou atendendo agora uma moça de 16 anos que tem uma deficiência intelectual leve, é uma moça bonita, já é uma mulher feita, ela está no ensino médio, às custas de muita dificuldade, ela sofrendo, se achando menos que as outras pessoas, se comparando com as colegas, a mãe tendo que fazer um investimento muito grande para que ela consiga aprender as coisas, e ela já tem 2 testes de QI que foram feitos aos 10, aos 14 anos, que mostram que ela está na faixa limítrofe, né? Quase deficiente. E aí ela vem para avaliação, né? Eu começo a trabalhar com a menina e vejo que ela tem muita dificuldade e fica muito ansiosa. E a ansiedade prejudica mais ainda o desempenho dela. Então você não consegue uma medida fidedigna dessa habilidade cognitiva dela. Não faz sentido. Então é melhor a gente deixar isso de lado e começar a trabalhar essas outras coisas, para que a gente consiga algum dia, né, na medida em que ela for, vamos dizer assim, isso é um conceito que na psicologia se chama autoeficácia, que é a nossa capacidade, a percepção que a gente tem da nossa capacidade de resolver problemas. Não tem terapia com conversa que eu consiga convencê-la de que ela tem capacidade. Ela só vai se convencer que ela consegue fazer alguma coisa se ela tiver sucesso numa tarefa. Então, tem que dar uma tarefa, não posso dar uma tarefa que está aqui em cima e a habilidade dela está aqui. Então, tem que reduzir um pouquinho para que ela consiga, né, ter essa experiência de sucesso e aí a gente vai aumentando, vai melhorando, né? Então, obviamente, assim, a melhor medida que se tem são os testes de QI, mas isso não quer dizer que elas não tenham as suas limitações. E aí eu vou fazer uma pergunta para a Raquel. Existe um gênio para inteligência? Como é que é essa história? Um gene não. Dois? Não, milhares, né. Quando a gente pensa, assim, como é que a gente forma o cérebro, né, como é que a gente bota esse negócio a funcionar? E a gente tem que pensar no desenvolvimento, assim, desde o momento que era um zigoto, era uma célula só, vai passar por um processo de proliferação, vai começar a diferenciar células do sistema nervoso, elas têm que migrar, elas têm que se diferenciar, encontrar o lugar delas, fazer contatos, estabelecer a sua própria fisiologia, cada uma delas com fisiologias diferentes. E estabelecer função. Então, a ideia aquela de um gene para inteligência assim, óbvio que não tinha como, né, então óbvio que tem que ser um sistema de muitos genes. Por outro lado, a inteligência ela tem avaliada pelo próprio QI, né, ela tem uma heredabilidade, quer dizer, ela tem um componente muito forte, genético. Isso sugere, então, que a gente tem influência muito grande de genes, mas como é que isso aí de verdade funciona? Esse contexto, esse construto, na herdabilidade, foi elaborado em cima muito de testes de inteligência mesmo e com, populações de modo geral europeias. Então, quando o indivíduo tem as necessidades supridas, a inteligência ela depende muito da genética. Se o ambiente é disparelho, né, a variação que a gente encontra entre indivíduos vai ter um componente ambiental muito importante. Então, essa ideia de existe uma herança, existe uma predisposição que o ambiente vai determinar quanto dela que vai se efetivar ou não, né. Bom, a respeito de
números de genes, né? Então, a gente tem uma série de metodologias para descobrir quais são os genes da inteligência. Então, a gente tem, na inteligência, a gente vai ter 3 faixas, né? A gente tem aquela inteligência que ela é baixa, que ela não é normal. A gente tem toda a faixa normal e tem a faixa lá de cima, né? A faixa alta e tem a faixa muito alta ainda por cima, né? Os processos que estão acontecendo, então, genético, metabólicos, na faixa baixa, são diferentes do que acontece na média, nos limites normais, né? E provavelmente são diferentes dos que acontecem com as inteligências muito altas, que é uma coisa que a gente tem menos dado. Quando a gente está estudando deficiência intelectual, né, então a inteligência mais baixa, muito da informação vem de famílias mesmo, né? Então, assim, é a criança que tem deficiência intelectual, ou que tem autismo, ou que tem as duas coisas, e que vai ser testada, porque a família precisa de diagnóstico, né? Então, as pessoas querem saber o que que é, eu posso tratar, como é que é o prognóstico, isso vai ter risco de recorrência, eu posso ter outros filhos, ou como é que é o risco de eu ter outra criança com esse problema. Então, tem uma demanda por diagnóstico que acaba levando à identificação de muitos genes, tá? A faixa do meio, né, é uma faixa mais difícil de estudar, mas a gente tem métodos de população, de estudos populacionais, que são os estudos de mapeamento em escala genômica, então assim, cobrindo o genoma inteiro, que levam à identificação de genes. E a faixa da inteligência muito alta, ela é mais difícil porque aí quando os estudos são desenvolvidos, são poucas pessoas, né? Então, assim, aquelas inteligências assim, 170, coisa e tal, os estudos são 1.000 indivíduos, né? Quando a gente pega a faixa do meio, é 1 milhão de indivíduos, 300 mil indivíduos, quer dizer, são estudos que ficam com muito poder. O que a gente tem? Muitos genes que, quando tem uma mutação de perda de função, dão deficiência intelectual. A gente tem genes que as variantes leves contribuem ali para a diversidade da inteligência, e a gente não sabe o que que joga o indivíduo para o canto da inteligência muito alta. Quando a gente fala em números de genes, varia um pouquinho do que se chama de gene, porque a gente não tem um conceito único de gene, né? Então, a gente tem o conceito do gene que faz uma proteína, mas ele pode fazer um RNA regulatório, pode fazer um pequeno RNA que serve para regular a meia-vida de outros RNAs, muitas funções, né? Então, nos, nas bases de dados que aceitam vários conceitos incluindo o conceito de gene, vários elementos funcionais do DNA, chega a quase 20 mil genes, né, que teriam influência na inteligência. Lembrando que a gente tem 20 mil genes que codificam proteínas, 20 mil genes que são só RNAs, né? Então, assim, 20 mil quer dizer assim, metade do genoma tá na brincadeira, né? Quando a gente olha para os estudos de associação, escala genômica, a gente tenta reunir os diversos estudos, o número continua sendo, mesmo que não seja um número tão exagerado assim, esse número continua grande, né? Então, a gente vai ter alguma coisa na faixa 3.000 a 6.000, provavelmente, pelo menos, que estão envolvidos. E aí eu estou pensando mais em genes que codificam proteínas mesmo, né? Genes de funções mais clássicas. Bom, por enquanto deu de resposta. E o ambiente? E o ambiente? Pois Como é. é que é essa história do... Como é que é a história do ambiente? Aqui a gente nem chegou a discutir muito ambiente, e o ambiente são muitas coisas, tá? A gente tem, quando a gente olha o espaço da deficiência intelectual, né, aquela área do desenvolvimento, a gente vai ter os que têm deficiência intelectual, porque tem uma aberração, uma alteração cromossômica, né? Então, trissomia do cromossoma 13, trissomia do 21, elas dão deficiência intelectual, né? Na maioria dos casos. A gente vai ter genes, muitos genes que codificam proteínas envolvidas em distúrbios metabólicos, mas a gente tem agentes ambientais. A gente tem rubéola, tem toxoplasmose, tem sífilis, citomegalovírus, varicela. A gente tem vários genes, vários agentes infecciosos que são destrutivos no sistema nervoso central, então muita deficiência intelectual. E a gente tem produtos químicos, né? Então, alguns produtos químicos, eles são claramente associados à deficiência intelectual. E tem
níveis de interação entre compostos químicos e genes que passam por um fenômeno que chama epigenética, que é como o DNA se adapta às influências ambientais e como as influências ambientais modificam o DNA, né? Como é que é o impacto nelas, a maneira como vai funcionar. Aí isso eu acho que é mais claro na investigação do autismo do que da própria inteligência em si, né? Que foi o autismo foi o transtorno do espectro autismo foi outro tema bastante discutido nesse evento, até por causa da questão do se a gente tem um paciente com autismo, qual é a serventia do teste de QI? Né? Então, o que, que ele vai trazer na assistência e na programação de vida para aquela pessoa, né? Quais são as informações. E aí eu passo a bola de volta para o Vitor. E aí, qual que é a pergunta? Ou se distraiu, meu Deus do céu. A pergunta é a questão do. A gente está falando sobre autismo, né? Foi um tema bastante discutido, foi discutido genética, epigenética, então fatores genéticos, fatores ambientais e a interação genético-ambiente, como é que ela funciona. Mas nas mesas redondas de hoje, né? Então, uma das coisas que foi discutida é a questão da inteligência no autismo, né? E a validade do uso do teste do QI quando a questão é autismo. Tá. Então dá para a gente conversar sobre autismo? Claro. Então, só deixa eu complementar em relação dessa questão da interação entre os genes e a experiência do indivíduo, e que isso é uma coisa importante, a gente pode pensar assim, qual é a influência, por exemplo, do ambiente familiar, do acesso à informação que a criança recebe. Então, do ponto de vista psicológico, tem três tipos de interação entre os genes e o ambiente. Tem uma interação passiva, que é assim, pais que são mais inteligentes, têm maior poder aquisitivo, têm maior nível educacional, então dão mais oportunidade para os seus filhos, tá? Então essa é uma interação genes-ambiente passiva. A segunda é uma interação reflexiva. Se a criança é mais inteligente, a inteligência dela vai chamar atenção e as pessoas vão estimular mais a inteligência dela do que se ela fosse menos. Então, vamos dizer assim, ela recebe mais estímulo para desenvolver essas habilidades cognitivas. E o outro tipo de interação é uma interação que a gente chama de ativo. Tá? Então, se o menino é mais inteligente, ele vai procurar uma turma de outros meninos que sejam mais inteligentes. Ele vai se envolver mais com habilidades, com atividades que sejam intelectualmente desafiadoras. Ele vai mais, por exemplo, na biblioteca, ou ele vai pesquisar no YouTube mais assuntos que sejam intelectualmente desafiadores do que, por exemplo, questões relacionadas, né, a TikTok, né, coisa desse tipo, tá? Então, essas interações são bastante complexas e os estudos têm mostrado, né, que essas interações ativas acabam que são as mais importantes porque o indivíduo ele constrói o ambiente em que ele vive de uma determinada maneira, não que as outras não sejam importantes. Então, assim, o acesso a conhecimento, o carinho que a criança recebe do pai e da mãe, a qualidade da educação que ela recebe na escola, tudo isso tem influência. Só que aí a gente tem que entrar numa outra diferenciação, que é o seguinte: você tem dois aspectos do fator G da inteligência. Um que a gente chama de G fluido, no qual a influência genética é maior, e um G cristalizado, que depende mais do conhecimento. Então, esse G cristalizado, essa transmissão de conhecimento, é o que a gente pode fazer para melhorar a inteligência dos nossos filhos. Então, estimular a criança contando história, levando ela para, né, show de música, teatro, cinema, né, fazendo viagens, conversando com a criança, é uma coisa muito importante, as que se chama de reminiscências elaborativas. A partir do momento em que as crianças começam a conversar,
as mães começam a suprir lapsos de memória que a criança tem, começa a explicar o significado dos eventos, começa a ajudar a criança com 2, 3 aninhos a identificar o que que aconteceu, o que que não aconteceu, começa a ajudar a criança a montar uma estrutura narrativa de como construir uma história com começo, meio e fim. Então, essas são as coisas que os pais conseguem fazer para estimular esse aspecto da inteligência da criança, que é o que a gente chama de G cristalizado e que está relacionado com o conhecimento. O G fluido, que é a capacidade de processamento de informação, a velocidade de processamento, a capacidade de memória operacional do nosso cérebro, é uma variável que tem um limite biológico e o qual a gente não pode influenciar diretamente, mas a gente pode influenciar indiretamente. Como? Quanto mais conhecimento a criança tiver, mais acesso às soluções, à resposta para os problemas ela vai ter. Então, portanto, menos esforço cognitivo, menos ela vai precisar usar da sua inteligência G fluida para resolver os problemas, porque ela já tem soluções para vários tipos de problemas. Tá? Então, a inteligência tem uma influência muito grande para a gente terminar esse assunto, entrar no assunto do autismo, não sei quanto tempo nós temos aqui, mas assim, ó, então essas são as coisas que a gente pode fazer para estimular o desenvolvimento cognitivo da criança. E quando a criança está tendo algum problema, o que que a gente pode fazer? Então, geralmente, quando a criança está na escola e a professora chama porque a criança não está conseguindo aprender na medida que era esperada, ou ela não está se comportando na medida que era esperado, tá? Nosso trabalho de avaliação clínica é identificar a contribuição de 3 fatores. A culpa nunca é só da criança, nunca é só da família, nunca é só da escola, tá? Então a gente tem que identificar de que maneira, né, esses tipos de influência, quer dizer, características individuais da criança, é, características da estrutura e funcionamento da família e a qualidade da educação e do relacionamento que a criança está tendo com a professora, a adequação da tarefa, né? Se a tarefa é uma tarefa que está à altura do que a criança dá conta ou não, tá? Então, nesse aspecto, assim, para avaliar o potencial cognitivo da criança, o QI é fundamental, tá? É a primeira coisa que a gente precisa saber. Mas, obviamente, se saber o QI da criança não vai te ajudar muito a compreender a influência positiva ou negativa que a escola ou a família pode ter, tá? Então, isso em relação à questão da inteligência. Aí vem a questão do autismo. Posso falar? Claro. Bom, e aí eu Posso tenho. só complementar uma coisa em relação à inteligência? Eu acho que o Vitor falou, mas não chegou a fechar a ideia, né? Assim, o teste de inteligência ele tem que funcionar num contexto, né? Um contexto onde faz todas as avaliações, inclusive um contexto onde a conversa, né? A avaliação de fato, ela vai ter um valor que não é subestimável, né? Sim, com Então, certeza. colocar. E aí se pensa assim, não, eu vou fazer um teste do QI e vou resolver tudo? Não, não é isso que vai acontecer, É né? verdade. É isso aí. Então, há 40 anos atrás, quando eu conheci a Raquel, foi? Foi. Faz mais tempo? Não, acho mais ou menos isso. A gente falava assim que a criança tinha deficiência intelectual com traços autistas. E a gente tinha uma noção muito vaga de que podia ter alguma forma de autismo sem deficiência intelectual. Tá? Naquela época, assim, 70% das crianças com autismo tinham deficiência intelectual. Hoje em dia, isso se inverteu. Então, 30% das crianças com autismo têm deficiência intelectual e 70% não têm. Tá? E isso mudou muito assim o perfil neuropsicológico da nossa clientela atual com autismo. Tá? E tem uma importância grande, né, do ponto de vista da definição do prognóstico. E o pessoal, em função desse preconceito grande que tem em relação ao QI, eles não falam mais em inteligência, falam em nível de suporte. Nível de suporte 1, 2 e 3. Nível de suporte 1 é que tem inteligência normal. Tá?
Nível de suporte 2 é que tem algum comprometimento cognitivo, uma deficiência intelectual leve, e nível de suporte 3, uma deficiência intelectual moderada grave, tá? Mas isso a gente perde informação porque é uma medida, ninguém sabe exatamente como operacionalizar esses níveis de suporte. Então fica uma coisa assim muito frouxa e que não te dá uma indicação, né? Quer dizer, o teste QI é uma tentativa de você operacionalizar isso de uma maneira mais objetiva, tá? E isso tem implicações prognósticas importantes, né? Porque se o menino tem uma inteligência normal e o autismo, tá, o autismo é um problema, mas ele vai ter mais recursos do ponto de vista, por exemplo, da aprendizagem escolar, e você pode construir um prognóstico, uma expectativa de que eventualmente ele vá até fazer uma faculdade, uma coisa desse tipo. Se ele tem algum tipo de comprometimento cognitivo, a gente tem que ver o nível desse comprometimento para poder prestar uma assistência adequada em relação ao que ele dá conta de fazer, tá? E como isso nem sempre é feito, não é levado em consideração, a gente encontra situações, por exemplo, um menino de 15 anos que está no segundo ano do ensino médio, tem um autismo de nível 2 de suporte, e ele está assistindo uma aula de Revolução Francesa que ele não está conseguindo acompanhar, porque ele não tem habilidade cognitiva para acompanhar. E aí ele precisa ir no banheiro e tem que ter um tutor, um assistente que o ajude, porque ele não sabe cuidar da higiene pessoal, porque foi investido na educação dele, principalmente no conteúdo acadêmico, que ele pouco aproveita e não foi investido num conteúdo de habilidades funcionais que promoveriam, né, a autonomia dele no dia a dia, no autocuidado, nesse tipo de coisa. Então, são coisas que a gente observa. Um outro fenômeno que a gente observa com muita frequência é um menino com autismo que tem um diploma de nível superior, mas não consegue trabalhar, não consegue arrumar um emprego, tá? Porque ele tem uma série de outras habilidades que ele não conseguiu desenvolver, inclusive às vezes até habilidades profissionais. Então a gente vê que às vezes as famílias e os próprios jovens, né, se direcionam seus esforços para trilhas do desenvolvimento que não vão dar o retorno que eles, né, esperariam, tá? E a gente que já tem uma certa idade começa a ver o que que acontece, né? Quer dizer, você não vê só o início do filme, você começa a ver como é que a coisa vai evoluindo, tá? E eu vejo assim, eu tenho pacientes, né, que eu já acompanho há muitos anos e que eu vejo alguns, por exemplo, que têm até pós-graduação, tá? Mas que não encontram uma utilidade, aquele investimento acadêmico não dá um retorno porque o jovem, né, com 30 e poucos anos, passa o tempo todo em casa no videogame, tá? Chama para jantar, ele não quer ir, porque ele não sente necessidade de ter contato com as outras pessoas, não tem amigos. E a gente tem outros jovens que estão já nessa mesma faixa etária, que não têm, às vezes, uma inteligência tão alta, né? Esse menino que eu estou falando é superdotado. Esse outro que eu vou falar agora tem uma inteligência na média. Ele concluiu o ensino médio e começou a trabalhar num supermercado como repositor. Foi funcionário do mês em várias ocasiões. Ele ganha um salário, ele tem um seguro-saúde. Esse salário dele permite que ele pague a academia dele, permite que ele pague as aulas de violão dele, e uma vez por semana ele tem um amigo que é autista com quem ele vai ao cinema, tá? E tudo do bolso dele, ganha um salário mínimo, mais o seguro-saúde. Então, assim, às vezes a pessoa ter objetivos mais modestos, mais de acordo com a sua capacidade, são coisas mais realistas, né, que vão levar a um sentimento de realização melhor, tanto por parte dele quanto por parte da família, tá? Então aí que entra de novo essa questão da inteligência, como a inteligência é uma coisa importante, mas ao mesmo tempo como ela tem limitações no caso do autismo, porque às vezes você tem um indivíduo com autismo que é superdotado, mas ele tem restrições importantes do ponto de vista social. E um outro que não tem uma inteligência tão alta, mas, vamos dizer assim, se adequa mais às expectativas, né, em função das suas
limitações. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para a Raquel. Você está prestando atenção? Eu estou prestando atenção. Eu estava devaneando, né? Você não está devaneando, Não, eu né? estou presente. Então é o seguinte, a gente estava conversando sobre essa questão do autismo e da inteligência. Eu estou suspeitando que que a inteligência possa ter um papel importante na etiologia, né, na genética do autismo. Existe uma diferença genética entre o autismo com deficiência intelectual e o autismo sem deficiência intelectual? Tá, então a pergunta que ele está fazendo é quando a gente olha os conjuntos de genes, se eles são os mesmos ou são diferentes, né? Então, porque aparece demais essa pergunta assim. A criança tem deficiência intelectual e tem autismo. O que que ela tem? Ela tem deficiência intelectual e tem autismo? Não, ela tem os dois, né? Quer dizer, e a gente não precisa casar com nenhum dos dois, ela tem as duas coisas, né? Ela não tem uma coisa porque ela tem outra. Não pode excluir. Ela tem, na verdade, os dois diagnósticos. Ela tem um autismo com deficiência intelectual, ou, como a gente dizia antes, uma deficiência intelectual com autismo, né? Eu acho que vai depender bastante, ou vai depender, pelo menos em parte, do nível de funcionamento da criança, né? Bom, quando se examina os mecanismos genéticos do autismo, a gente tem uma quantidade muito grande de genes que têm sobreposição com os genes da inteligência. Então, quando a gente olha genes que estão deficiência intelectual e que dão autismo, a grande maioria sobrepõe, né? O que quer dizer que, assim, tem uma base genética igual, e aí outros genes, todo mundo tem muitas mutações. Tá? Então, quando a gente avalia uma pessoa qualquer, é milhão de mutações. Tá? Então, assim, tem algumas mutações de efeito maior que deslocam o funcionamento, então, no caso, na direção do autismo, e outras mutações que vão definir, assim, um pouquinho mais, esse verbalmente é melhor, não, essa criança tem mais dificuldade verbal, então são outros genes envolvidos, tem mais deficiência intelectual, tem menos deficiência intelectual, assim por diante. Eu acho que, em parte, eu te respondi, mas nós podemos voltar para isso, que eu queria pegar o gancho no que ele falou do teste de QI. Tem muito mito do autismo superinteligente, né? E esse mito, em parte, tem pessoas com autismo que são superinteligentes, mas muitas pessoas têm hiperfoco, né? Então, a criança, assim, sabe tudo de dinossauro, sabe tudo de astronomia, sabe tudo de medicina, né? E aí a gente tem 6 anos, né? O doutorzinho de 6 anos, né? E a família pensa que ele é um gênio, e ele não é, né? E aí coloca expectativas que estão completamente fora do alcance daquela pessoa, e essa pessoa tem chance, inclusive, de ir para uma psicose, né? Então, assim, no momento que ele entender assim, não, eu não dou conta de um currículo escolar básico, né? Eu não dou conta de funcionar nessa situação, fica ruim, né? Então, assim, na parte da avaliação dessas pessoas, é muito importante fazer um teste de QI, ter uma noção bem realista, assim. Ele tem hiperfoco, ele sabe muito sobre isso e ele não é um gênio, né? Nós estávamos conversando com um neurologista muito experiente outro dia, e ele estava falando que essa é uma das situações que mais dói, tu ter que chegar a explicar assim, não, na verdade não é gênio e na verdade ele está na outra ponta, ele tem dificuldade, ele tem deficiência intelectual leve, alguma coisa assim, né? E essa é uma das situações onde o teste de QI encontra uma aplicação, né? Porque não está olhando assim coisas emocionais, não está olhando só com a inteligência mesmo, vamos olhar só a inteligência, vamos usar isso aí para estabelecer prognóstico e para arrumar, limpar a casa nessa situação, né? E para a família em algum momento aceitar, em algum momento ter uma conduta mais realista em relação àquilo que às vezes a gente vê assim, a família está treinando o gêniozinho, né? Só que não é gêniozinho, ele é só hiperfoco mesmo, Ele é né? só muito interessado em algum Num assunto. determinado assunto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, já para a gente se encaminhar para o nosso encerramento aqui. A gente sabe que se botar no Google, ou qualquer navegador que você utiliza, buscador que você utiliza, teste de QI, vai aparecer ali uma série de oportunidades para você realizar o teste na internet. Mas pelo que vocês estão trazendo aqui para nós, o teste ele é uma ferramenta que não é assim, né, não é a internet que você vai Não. fazer. Como que o teste de QI, ele realmente faz sentido e como que ele vai ter o resultado apropriado, por assim dizer?
Ele exige uma formação, né? Os testes de QI são de uso exclusivo pelos psicólogos, né? Eles são validados através de uma série de procedimentos bem complexos, de modo que eles reflitam a distribuição das habilidades cognitivas na população, né? E eles envolvem um treinamento, assim, a pessoa tem que ter um treinamento bastante grande, com supervisão para aprender a usar, né? Porque por melhores que eles sejam, né, pode ocorrer, né, por exemplo, interferência de cansaço, de ansiedade, de distração, né, de ruído, de uma série de coisas. Então, o profissional ele tem que estar atento, né? Depois também tem a questão do levantamento dos scores, né? Isso também não é uma coisa trivial, tá? Então, não é uma coisa que a gente possa fazer na internet, tá? E os de autismo também não. Também não. Antes de a gente buscar diagnóstico e tudo mais no Google, né? Acho que vale reforçar que a gente precisa estar bem acompanhado de bons profissionais de saúde que possam nos ajudar e realmente dar a validade correta para esses instrumentos, né? O diagnóstico nosológico é um ato médico, né? Então é uma prerrogativa do médico, e o teste de QI é uma prerrogativa do psicólogo, né? Então você tem que recorrer a esses profissionais, tá? Tá certo. Doutores, o QI da gente pode aumentar ao longo do tempo? Esses aspectos relacionados ao conhecimento, tá? Então, Então eu acho que nessa conversa aqui, o meu QI deve ter aumentado, porque com esse tanto de informação de qualidade, vocês trouxeram aqui várias reflexões super importantes e trouxeram de uma forma acessível, mas ao mesmo tempo não simplificaram os processos. Acho que cobriram bem o que a gente queria abordar aqui nesse episódio. Estou me sentindo até mais inteligente. Eu também. Mas é verdade, porque assim, na verdade, assim, o que eu digo com os alunos, eu só aprendo um assunto quando eu dou aula sobre esse assunto. O escritor argentino Jorge Luis Borges, ele tem uma frase genial que diz assim: você só entende uma história quando você conta ela, tá? Então, quando você conta a história, você organiza a história na sua cabeça, ela faz sentido, tá? É isso aí. Quero agradecer muito pela presença de vocês, por esse tempo que vocês dedicaram para estar aqui com a gente, no último dia do congresso, e ainda com essa energia toda para conseguir passar para o nosso público informações tão legais, tão importantes e tão esclarecedoras. Tenho certeza que muita gente aí deve ter ficado tão estarrecido, né? Acho que a gente nem tinha contato com esses temas e agora sabe ter contato e poder ter essa profundidade que vocês trouxeram é muito rica. Muito obrigada. A gente fica por aqui, mas você sabe que para conferir todos os episódios do CCM Conecta, saber tudo que tem, que tá vindo e o que já aconteceu, você pode seguir o @CCM Conecta e buscar a gente no Spotify, no YouTube, Apple Podcast. A gente está por lá e você encontra todos os nossos episódios por lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, obrigada. Parabéns pelo trabalho, muito legal.